Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de participar desse debate, de estar conversando com os colegas e de estar aprendendo mais sobre o tema aqui com colegas tão valiosos que estão presentes nessa mesa, participando desse debate. Quero dar os parabéns à organização da CTB, ao Adilson Batista, ao Leite, por estar trazendo para a gente essa possibilidade de fazer essa reunião e esse encontro mesmo com as condições adversas que a gente está vivendo, de não poder se reunir, de não fazer aglomerados. Dizer que eu estou à disposição também, como médico de família, para tirar dúvidas, caso alguém tenha dúvidas aí sobre a situação de saúde, sobre como se comportar nessa situação de quarentena, né, de isolamento. E eu preparei para a conversa de hoje, mais ou menos que uma aula para a gente tentar entender, desde as origens e até os dias de hoje, na prática, quais os impactos que essa condição traz à saúde da população e as medidas básicas de prevenção e de cuidados que a gente pode ter, desde o ponto de vista individual, como do ponto de vista do governo, da sociedade e do coletivo. E a gente também traz uma análise do que tem feito o governo, que a gente vai mostrar que ele é contraproducente no sentido do maior esforço otimizado de fazer com que a gente vai mostrar também a curva epidemiológica, que é uma curva da intensidade, da velocidade da difusão do vírus, seja menor, seja mais baixa, ou seja, que a gente consiga não deixar o sistema colapsar. Como bem disse o ministro Mandetta, a partir de abril a gente já pode ter um colapso na saúde pública brasileira e o colapso vai trazer como consequência, além dos impactos econômicos, muito pior que isso, perda de vidas. E aí não serão só perda de vidas relacionadas ao coronavírus, serão as perdas de vidas das causas naturais também, porque como o sistema vai estar colapsado, a gente não vai ter condições de dar resposta a essas necessidades de saúde da população, que vão desde uma situação do cardiovascular, um infarto, um AVC, um acidente doméstico, um acidente de trânsito, ou uma causa externa devido às violências urbanas na nossa cidade. Mas antes de começar a tocar nesse ponto, eu gostaria da gente tentar retomar um pouco atrás, e aí eu me permito a liberdade de usar um pouquinho aqui a apresentação, e aí vocês, o Leite pode me dar o retorno se a apresentação está chegando e tal. Então, eu vou compartilhar. Até vocês vão ver primeiro só a minha tela aí, não sei se vocês já estão vendo, e agora vocês devem estar vendo um históricozinho aí. Vocês estão vendo esse histórico? Está vendo aí, Leite? Sim, sim, estamos vendo. Bom, então, as histórias de pandemia começam no mundo, na verdade, nem de 1800, como está aí na Europa, ela começa no século XIV, na expansão comercial de Veneza marítima, onde eles começavam a fazer o controle dos portos para proteger a população da peste, da famosa peste negra, tá? Então, desde lá já se começa a tomar medidas de contenção de grandes epidemias e de grandes pandemias, tá? Depois de uma epidemia de cólera que teve na Europa, que foi muito grande, geralmente não, devidamente à falta de saneamento básico, a uma contaminação da água que a população bebia, conformou-se uma Conferência Sanitária de Paris, em 1851, para dar resposta e tomar as medidas necessárias a nível mundial a grandes epidemias e grandes pandemias, tá? Em 1951, os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, então, decidem que existem 4 grandes doenças que precisariam ser controladas: a varíola, a febre amarela, a cólera e a peste. Então, eles estabeleceram um regulamento sanitário internacional com medidas de contenção, de prevenção, de informação, de análise de dados, de notificação, para ter o máximo de conhecimento quanto ao comportamento daquela doença naquela região, tá? E aí, na década de 70, e o Brasil foi pioneiro nisso, por isso que o Brasil ele tem um destaque histórico na questão epidemiológica e no tratamento de grandes epidemias, porque o Brasil conseguiu erradicar a varíola no Brasil na década de 70, e o mundo só foi erradicar 10 anos depois. E também foi assim com outra grande epidemia mundial, a poliomielite, que ela foi erradicada no Brasil na década de 80 e só foi erradicada no continente americano em 94, ou seja, 14 anos antes para a poliomielite, e
10 anos antes para a varíola, que a varíola foi a maior pandemia da história, matou mais de 300 milhões de pessoas. Então, com o advento da tecnologia das informações, até o Brasil começou a exportar cientistas e pesquisadores para outros países para ajudar a resolver as pandemias nesses países que não foi controlada até 10 anos depois. Tá? Depois do controle da varíola, precisava existir uma nova versão desse regulamento sanitário internacional, que foi feito em 2005 e começou a ser aplicado em 2007. Nessa reunião, que teve uma nova conferência sanitária internacional, eles discutiram entre os 196 países da Organização Mundial de Saúde quais deveriam ser as doenças prioritárias. Antigamente eram aquelas 4, né? E aí o que deveria ser feito agora? Então, o grupo de países achava que tinha que ser algumas doenças específicas, como a febre amarela, a cólera ou alguma outra doença que aparecesse. E um outro grupo acreditava que não, porque poderiam existir eventos adversos, casos novos, situações diferentes que pudessem ser totalmente adversas àquele grupo de doenças que tivesse no catálogo. Então, se fosse um evento novo, que tivesse comprometimento do comércio, do deslocamento das pessoas, que tivesse um alto índice de gravidade, de mortalidade, então poderia ser colocado. Então, o que eles resolveram? Para não ficar nem de uma forma nem de outra, eles colocaram duas planilhas. Uma com as doenças, que são essas que estão na planilha agora, que é a varíola, a poliomielite pelo vírus selvagem, a influenza humana, tá? E a SARS, né? Lembrando que a SARS foi a primeira pandemia do nosso século, que foi em 2003, e a gente vai falar um pouquinho mais dela para frente, tá? E, além disso, foi construído um algoritmo de avaliação para ver o que tinha que ser feito em caso de doenças graves. Então, se o evento é grave, se é inesperado, se tem risco de disseminação e se oferece limitações ao comércio, ao trânsito de pessoas, ele é uma emergência sanitária de interesse internacional. E aí o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Transmissíveis daquele país, tem que informar a Organização Mundial de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde informa os outros países e as suas vigilâncias epidemiológicas para que tomem as medidas de contenção e desenvolvam os sinais de estratégias de rastreamento naqueles países, controle de portos, de aeroportos, enfim. Isso foi feito a partir de... o primeiro caso que foi encontrado foi em dezembro, 31 de dezembro, se eu não me engano. O Brasil só foi fazer uma medida de controle 22 de fevereiro, dia 20 de fevereiro, que ele monta a central para organizar isso. Então, existe um certo delay muito grande e as medidas necessárias foram também atrasadas por conta de uma falta de governo que tivesse um pulso forte e uma crença forte na ciência e na pesquisa que valorizasse aquela atenção e a necessidade de controle e já de busca de casos, buscando tomar as medidas também de aumento dos leitos, aumento dos respiradores, aumento das UTIs, informação para a população em tempo adequado. Então, houve um certo delay. E aí, quando chega a situação na Itália, a situação fica grave, e aí o Brasil se dá conta, não, então, talvez isso não chegue no Brasil por causa do clima. O Brasil está no hemisfério sul é um pouco mais quente, nenhum outro país está tendo tanto caso, e aí o Brasil começa a justificar isso e identificar várias medidas de ação que eram necessárias. Aqui está alguma que eu mostro para vocês, é uma característica da SARS, que foi a primeira pandemia que mudou o mundo, né, em 2003. Então, para a gente ver assim, do impacto que teve, comparado ao Covid-19, a Covid-19, o novo coronavírus, ela já é bem menor. Então, ela teve 8 mil casos, a gente está com mais de 300 mil casos do Covid-19. Lá teve 774 mortes, aqui a gente já está com 17 mil mortes, se não me engano. Foram 26 países afetados, aqui a gente já está com mais de 190 países afetados, 160. A perca econômica foi de 60 bilhões de dólares. Imagine a perca econômica que a Covid-19 não vai causar na nossa população. Então, ela tem um impacto enorme, ela vai mudar o mundo de vários sentidos, não só do ponto de vista da saúde pública, mas da compreensão de outros setores
de outras classes, de outra forma de consciência, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, a questão da notificação, a importância da notificação, eu vou pular um pouquinho aqui, que isso aqui, inclusive, foi uma aula que eu dei. Então, aqui a gente está avaliando a questão do mundo, então são mais de 17 mil mortes, 390 mil casos confirmados, a Itália é o epicentro no mundo, tá? E aí a curva da Itália, no início, nos primeiros dias, ela é menos grave que a do Brasil. A do Brasil, ela começa com uma explosão muito grande, mas até chegar às mil pessoas infectadas, a Itália foi mais rápida. Então, isso é uma notícia boa, positiva, que advém já de medidas, de políticas que o Brasil tem tomado, independente da questão do presidente da República, os municípios, pela sua autonomia de descentralização do SUS, o Sistema Único de Saúde, a gente tem esse fator que é um diferencial de outros países, que é o maior sistema público de saúde para mais de 100 mil pessoas, que é ousado em tentar afirmar a importância de uma saúde integral, de qualidade, universal, gratuita, com participação popular e controle social. Então, o SUS, ele é uma grande ferramenta, ele é revolucionário e ele se coloca nessas situações como o único salvador mesmo da nossa nação, porque eles têm um mecanismo de regulação e de descentralização que fazem com que a gente consiga confiar no SUS, e é claro, falta investimento, e a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Agora, teve outros países que tiveram um comportamento muito bom perante essa crise da nova Covid-19, que foi a Coreia, por exemplo. A Coreia do Sul, ela teve um caso de explosão muito alto no início, e elas viram que, através da experiência que já tinha passado na China, também em outros lugares, que era preciso rastrear ativamente com testes ativos, testes rápidos, para suprimir e pegar aqueles casos que já desse teste positivo, que não tem sintomas, e deixasse ele em casa, isolamento, tomasse as medidas para que ele não contagiasse outras pessoas. Então, essa é a recomendação que foi observada pela Organização Mundial de Saúde e orientada para que os outros países realizem. O Brasil deve estar recebendo agora, nessa semana, mais 5 milhões de testes e até a outra semana mais 5 milhões, o que vai totalizar 10 milhões de testes, o que já é um número positivo para a gente fazer essa política pública de testagem para toda a população, no sentido de identificar casos que não têm sintomas e assim isolar eles em seus domicílios. Outra coisa que chama atenção é o Irã. O Irã está tendo uma grande taxa de infecção e de mortalidade, porque, assim como o Brasil, eles demoraram para tomar as políticas necessárias, provavelmente eles não têm o sistema de saúde universal, o SUS, e eles demoraram para tomar as medidas necessárias de isolamento, que até o que se sabe, o isolamento, a lavagem das mãos, a proteção respiratória na tosse, são as únicas medidas eficientes que a gente tem para controle desse vírus, tá? Além do álcool gel e algumas outras medidas. Uma coisa do mundo que está se discutindo também atualmente é até mesmo o adiamento do grande evento internacional, que são as Olimpíadas, tá? E a questão da medicação, a cloroquina ou a hidroxicloroquina. A cloroquina, que é um antimalárico, é usado para tratamento da malária, ela tem alta capacidade de intoxicação, de envenenamento, de efeitos colaterais que podem levar à surdez, à cegueira. Então, tem muita gente já divulgando que ela é a cura para os problemas e foram às farmácias e esgotaram a medicação. Na verdade, a cloroquina não é vendida nas farmácias, mas a hidroxicloroquina, que é um análogo um pouco mais leve, que já é usado para controle de outra doença crônica, que é o lúpus eritematoso sistêmico, ela foi esgotada realmente nas farmácias, as pessoas foram comprar querendo tomar todo mundo um medicamento como prevenção. Não funciona como prevenção, ela não é recomendada para estar tomando, nem mesmo para o tratamento ainda do coronavírus. Ela está sendo usada como teste. Esses testes vão levar pelo menos, até as informações que eu tenho, mais alguns 15 dias para ter alguma resposta, isso testando muito rápido, tá? Porque uma testagem dessa, ela demora meses e até anos para a gente avaliar se aquela medicação pode ser usada. Então, não se deve usar essa medicação e nem esgotar ela nas farmácias, tá bom? E aqui no Brasil? Então, no Brasil hoje, a gente já tem 34 mortes, tá? A gente tem mais de 1.960 casos, a gente tem a maior parte das mortes
esses dados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão desatualizados, mas a maior parte das mortes em São Paulo, seguida do Rio de Janeiro. E existe uma previsão de colapso da saúde em abril. Vai aumentar as mortes por diversas causas, não apenas por coronavírus, pela ocupação dos leitos, pela ocupação dos respiradores, pela ocupação dos profissionais de saúde. Então, a gente vai ter uma sobrecarga do sistema que vai levar mesmo até a falta de recursos de saúde econômico, levando à falta de medicamentos, a falta de pagamento dos salários é uma possibilidade dos profissionais de saúde, e o que já está vendo nos profissionais de forma geral, dos trabalhadores, dos pais de família, das mulheres, das donas de casa, dos aposentados, a gente já está vendo que o governo, em vez de ele adotar medidas de proteção da população, da comunidade que mais precisa, da comunidade que é a mão de obra, que é a produção das riquezas do nosso país, ele deixa essa população, a Deus dará, abandonada, e dizendo que vai, inclusive, cortar o salário dessas pessoas por até 4 meses. Isso é um absurdo. Essas medidas elas têm que ser opostas e a gente vai mostrar, a gente está mostrando o porquê, o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, teoricamente, os convênios são obrigados a fornecer o teste, que não está acontecendo, porque eles justificam que nem estão encontrando os testes para comprar, que não existe. Isso já vai mudar, então, inclusive, o convênio ele responde por uma boa parte da população que é assistida, apesar de serem trabalhadores e tudo mais, tem um convênio barato, não é porque tem convênio que é rico, não é verdade? Então, a pessoa ela tem convênio e ela precisa da assistência do convênio de qualidade também, com as mesmas garantias que qualquer outro sistema de saúde tem no mundo, tá? O coronavírus no Brasil já tem em todos os estados, praticamente, não tem nenhum lugar que não tenha estado confirmado, não sei se Rondônia, acho que não tinha, mas acho que já deve ter, a última informação que eu tive. E as doenças, enfim, a gente vai pular aquela parte do finalzinho. Vamos assim, o que a gente precisa fazer para evitar esse colapso, tá? Esse colapso, eu pedi só para o Leite me avisar quando faltar 5 minutos para eu tá incluído aqui, tá bom, Leite? Tudo bem? Eu não estou com tempo de fala, que eu não estou vendo a minha imagem nem o tempo de fala. Vocês estão ouvindo aí? Tá tudo bem? Que eu não estou vendo ninguém aqui, só estou vendo a minha apresentação. Estamos ouvindo perfeitamente. Estão ouvindo? Tá. Tá tudo bem. Para evitar esse colapso, existem medidas individuais e existem 5 minutos, viu? Faltam 5 minutos? É. Tá, vou só estourar uns 3 minutinhos, porque eu vou mostrar uns slides que são muito importantes. Então, as medidas individuais. Primeiramente, não entrar em pânico. Eu tenho visto e recebido muita mensagem que tem mais sinais de sintomas de ansiedade, porque um dos sinais do coronavírus é falta de ar. Então, quando a pessoa fica muito ansiosa, ela começa a manifestar falta de ar. E a ansiedade também pode manifestar dor, como somatização, dor no peito e tal, e leva uma preocupação dessas pessoas que acabam levando e conduzindo elas até as unidades de saúde, pronto atendimento, o convênio, enfim. Então, a primeira coisa, não entrar em pânico. Vamos tentar tomar isso da forma mais serena possível, com muita solidariedade, muita parceria entre nós, muito companheirismo, tá certo? Vamos realizar as medidas de prevenção todo o tempo. Entrou em casa, tirou as coisas, lavou as mãos com bastante água e sabão, em toda a parte da mão, tá? Nas costas da mão, entre os dedos, por pelo menos 20 segundos. Não é necessário todo mundo ter álcool gel, mas se puder ter, também é bom na forma de evitar o contato aí nas formas externas. Respeitar as orientações de isolamento, é fundamental ficar em casa, para a gente diminuir a curva da infecção. Se a infecção se apresentar muito rápido, a gente vai ter aí realmente esse colapso que a gente está prevendo, tá certo? Evitar conglomerados. E na quarentena, fazer atividade física. Tem muito idosinho que está em quarentena que não se hidratar bem, pode ler um livro, fazer algum estudo, ligar com o amigo, fazer videochamada, tá bom? Evitar o uso abusivo de drogas, de álcool, tá? Respeito e solidariedade com os vizinhos. E aí, da parte do governo, o que é fundamental e que não está acontecendo? Ter uma postura de seriedade perante a crise, aplicar essas medidas de contenção e ter um pulso firme para direcionar o país e a nação para a cura e para a recuperação, fazendo planejamento, fazendo estratégia, protegendo os trabalhadores dos pontos de vista negativos. Uma das medidas seria a isenção de taxas básicas, como água, luz, telefone, gás, internet. Isso já ajudaria muito o trabalhador que não está podendo ir trabalhar e que provavelmente vai ter aí um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Outra medida fundamental é a revogação da emenda complementar 95, que estabelece testes de gastos por mais de 20 anos.
E isso vai causar um prejuízo no Sistema Único de Saúde, no SUS, de 600 bilhões a 1 trilhão, o que já está tendo impacto, por exemplo, na redução de leito, nos respiradores, na compra dos testes do coronavírus. Então, são várias medidas que precisam ser tomadas, uma política social de proteção às comunidades vulneráveis, junto com medidas sanitárias que a gente vai observar que vai ter um impacto fundamental daqui para frente. E aí, pegando o caso do Bolsonaro, eu peguei essa planilha aqui, eu não sei se é fake news, mas tem tudo a ver, eu acho que não é fake news, porque hoje em dia, você não sabe, você pega na internet, o índice de casos aumentando é essa linha vermelha. E do lado esquerdo são as frases do Bolsonaro dizendo: outras gripes matam mais, vocês estão subdimensionando, já teve crise semelhante. Então, assim, ele vai falando um monte de bobagem de um lado, e do outro lado, a epidemia ela vai se manifestando, crescendo rapidamente. O que ele deveria fazer não seria alarmar a população, nem fazer terrorismo com a população, mas dizer a verdade. Não dizer que é uma histeria, não dizer que não é bem assim. Tem uma aqui que ele fala: eu resolvi apertar a mão do povo, e isso é um direito meu. Que absurdo! Isso não é uma postura de um presidente da República. Ele jamais conseguiria ser presidente de alguma outra nação dessa forma. Se fosse, já teria caído. E aqui está o gráfico da ascensão do Brasil nos primeiros 20 dias. Olha a diferença. O Brasil tem muito mais casos nos primeiros 20 dias que a Itália. Depois a curva ela vai começar, a gente vai ver, para chegar até as 1.000 pessoas, ela começa a lentecer um pouco. Então, para concluir, aqui para finalizar o início da conversa, eu penso assim: a gente vai ter que reflexionar dessa crise para além da saúde. Essa crise ela vai trazer uma reflexão para os trabalhadores do ponto de vista de busca de direitos, e as principais medidas que o trabalhador precisa tomar nesse momento é a unificação. A unificação através dos sindicatos, das organizações sociais, dos movimentos populares, dos movimentos de bairros, dos movimentos artísticos, culturais, dos movimentos de pesquisa científica. Uma das coisas que precisava ser feita era revogar todas essas medidas que o governo tem feito. Como que vai colocar contenção de investimento para pesquisa? Se depende da pesquisa, a gente entender como é que funciona o comportamento do vírus, como é que funciona o comportamento das doenças, como é que funciona o comportamento de tudo em nosso país. Então, assim, desde a educação, a questão do trabalho, a questão do emprego, a questão da saúde, ela se coloca hoje em grande ascensão de discussão popular, e não é só no Brasil, é no mundo. A questão da solidariedade e a importância do Estado para que a gente tenha o Estado como regulador da economia. Esse Deus mercado, ele depende do Estado, e ele depende dos trabalhadores. Então, fica aí a minha mensagem, fica aí o meu recado. Um grande abraço para vocês e vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Apesar de não poder tocar a mão de ninguém, no sentimento e no pensamento, a gente está junto e vamos para cima, tá bom? Grande abraço para vocês aí. Vou encerrando. Vou sair daqui.